Não é sobre quem te rejeitou, é sobre como você se abandona depois disso. Querida, você sabia que o teu cérebro ele vai registrar a rejeição da mesma forma que ele registra uma dor física? E o pior não é o que o outro fez com você, é o que você faz com você depois disso. E é muito esquisito porque você começa a se calar, a se diminuir, a acreditar que não é boa o suficiente e sem perceber, você vira de alguma forma a pessoa que também se rejeita. Tô te falando isso com muita propriedade porque eu vejo isso todos os dias aqui no consultório. Histórias de mulheres que são incríveis, mas que foram rejeitadas. Seja por um parceiro, por um chefe, por um amigo. E depois disso elas acabaram acreditando que aquela rejeição dizia coisas sobre quem elas são. Mas hoje eu quero muito te mostrar um outro caminho, tá? O caminho da reestruturação pós-rejeição. O que eu quero te mostrar? Como você parar de se abandonar, como você parar de se deixar de lado depois que alguém te rejeita. Eu sou psicóloga, eu estudo comportamento humano já tem um tempo e eu já acompanhei muitas histórias como a sua. Por que eu tô falando como a sua? Porque se você clicou nesse vídeo, você tá passando por isso nesse momento. Então, fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que você vai mudar a forma como você se percebe depois de uma rejeição. Olá, querida, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui desse canal. Eu sou Raquel Cristina, psicóloga, é um prazer enorme ter você por aqui. Bem-vinda a esse canal que te desenvolve como mulher e como pessoa. Querida, deixa eu te contar uma história, eu adoro contar histórias, tá? Há um tempo atrás eu conheci uma pessoa que ela foi rejeitada por alguém que ela amava muito. Era um parceiro de vida com quem, sei lá, ela dividia a vida há mais de 5 anos. E um dia, essa pessoa virou para ela e disse: olha, eu preciso de alguém mais madura. Concordo com a justificativa dele? Não, porque ninguém demora 5 anos para perceber uma coisa dessa. Só que ele só percebeu com 5 anos e foi embora. Até aí tudo bem. Só que essa frase, mais madura emocionalmente, ficou como um eco dentro da pessoa que eu conheço. Você não tem noção, mas ela repetia isso para si mesma como se fosse uma sentença. Eu preciso ser mais madura emocionalmente. E aí, aos poucos ela foi se silenciando. E aconteceu uma coisa muito estranha que eu fui percebendo, talvez ela não. Ela parou de dizer o que estava sentindo, passou a se questionar muito quando cada emoção aparecia, começou a se achar sensível demais, carente demais, intensa demais. E com o tempo eu percebi que ela parou de se arrumar como antes, ela era uma pessoa muito mais apagada, dizia muito que não tinha tempo, só que no fundo ela estava sentindo que não valia mais a pena. E o mais grave, ela começou a se evitar. Sim, a gente tem como se evitar, né? A gente não consegue só evitar as pessoas, dá pra gente se evitar. Evitar pensar, evitar sentir, evitar lembrar. Coisas que antes da rejeição ela fazia tranquilamente, sabe? Ela era uma mulher que ria muito alto, sonhava muito grande. Só que nos últimos meses ela se via como uma pessoa muito pequena. E isso eu acho que é o mais perigoso da rejeição, né? Quando ela deixa de ser um fato e vira uma identidade. E aí, eu não sei se você sabe, acho que eu já falei isso aqui em algum outro vídeo, mas existem estudos que mostram que a rejeição ela ativa as mesmas áreas do cérebro que são ativadas quando a gente sente uma dor física. É por isso que dói tanto. Por isso que o seu corpo entende que uma coisa te machucou de verdade. E do ponto de vista evolutivo, eu acho que faz muito sentido, porque os nossos ancestrais, para eles, ser excluída do grupo significava risco de vida, que você ficava sozinho, mais vulnerável. Então, se a gente carregou essa coisa evolutiva, o nosso cérebro ele vai entender a rejeição como uma ameaça à sobrevivência. Mas tem uma coisa que é muito curiosa. O nosso cérebro ele não consegue diferenciar se a rejeição é real, feita por uma outra pessoa, ou se é uma autossabotagem feita por você mesma. Ou seja, se depois de ser rejeitada por alguém, você mesma continua se criticando, se culpando, se invalidando, o teu cérebro vai continuar reagindo como se você estivesse sendo rejeitada de novo, de novo e de novo. É como colocar o dedo numa ferida aberta e não deixar ela cicatrizar o tempo todo. E talvez você até pense, mas Raquel, eu não me abandono, eu tô até tentando seguir em frente. Sim, eu acredito.
Mas muitas vezes seguir em frente vira um sinônimo de fugir de si mesma. Você sente tristeza, mas se diz, eu não posso sentir isso agora. Você lembra de alguma coisa que te machucou e logo depois muda de assunto na sua mente. Alguém te elogia, você rebate. Imagina, nem é tudo isso. Você está cansada, mas não se permite descansar. Você sente raiva, mas se culpa por isso. Esses pequenos gestos são formas sutis de um autoabandono emocional. É como se a cada vez que uma emoção aparecesse, você dissesse para ela, você não é bem-vinda aqui. Mas sabe o que isso comunica internamente para o teu cérebro, para o teu corpo, para a tua alma? Você não importa. E quando essa mensagem é repetida várias vezes, você começa a acreditar que é uma verdade. Você já ouviu esse ditado? Uma mentira contada várias vezes vira uma verdade? Então, sem perceber, você vai se abandonando depois de uma rejeição. Fez sentido até aqui? Eu espero que sim. Porque agora que você entende o que está acontecendo com você, a gente vai falar sobre o que você pode fazer na prática. Porque sim, tem uma saída e vai começar com pequenos passos de reconexão. Passo número 1, nomeia a sua dor. Dizer, eu estou sofrendo, não é fraqueza, é clareza emocional. Dar nome ao que você sente é como acender a luz num cômodo escuro. Você não precisa entender tudo agora, mas você precisa reconhecer, algo aqui dentro de mim não tá legal. Segundo passo, questione a narrativa que você conta para si mesmo. Por quê? A rejeição te machucou, a gente já entendeu isso. Mas ela não define quem você é. Se pergunta o seguinte, que parte da história eu estou contando para mim mesma? Será que essa versão é mesmo verdade? Ou eu estou acreditando na verdade que alguém me contou? Essa pergunta ela é super importante porque às vezes a gente aceita como verdade absoluta a fala de alguém que não sabia nem lidar com a própria dor. Então exatamente por isso você precisa ficar atenta. Terceiro passo, se oferece aquilo que você não recebeu. Se você não teve acolhimento, se dê acolhimento. Se você não teve respeito, se trate com respeito. Se fizeram você duvidar de si, se escute com presença. Você merece ser bem tratada, inclusive por você mesma. Quarto passo, querida, se cerca de vínculos saudáveis e uma rede de apoio que faça sentido. Por que eu repito isso sempre? Porque você não precisa passar por tudo isso sozinha. Procura gente que te olhe, que te enxergue de verdade. Gente que te escuta sem julgamento e, se possível, busca ajuda terapêutica, né? Terapia com psicólogo salva vidas, tá? Cuidar da sua dor não é frescura. Eu escuto muita gente falando, tá com frescura porque o namorado não quis mais ela, porque não passou na entrevista. Não é frescura, é coragem. E eu não sei se você já percebeu, caso você ainda não possa pagar por terapia, eu tô aqui todo dia criando conteúdo que te desenvolve como mulher e como pessoa. Então, para muita gente, se inscrever nesse canal aqui é um gesto de autocuidado. Tudo bem? Tu lembra da minha amiga que eu te contei lá no começo? Então, teve um dia que eu peguei ela para conversar, de verdade mesmo. E eu espelhei para ela o quanto ela tinha se abandonado depois dessa rejeição no relacionamento. E eu não sei se você já percebeu, mas eu adoro colocar as pessoas para pensar. Foi um dia, a gente tomando cerveja no barzinho, eu mostrei para ela várias situações que ela estava se abandonando e que ela não tinha percebido. E ela ficou com aquilo na cabeça, porque a ideia não é atacar, não é culpabilizar, é fazer a pessoa pensar. E aí em casa, depois que a cachaça passou, ela fez os insights dela e ela me mandou uma mensagem dizendo o seguinte: Raquel, eu tô cansada de me tratar como uma inimiga. Hoje eu entendi que eu tô me tratando como uma inimiga e eu não quero mais. E eu, do outro lado, entendi que aquela tomada de consciência tinha sido um divisor de águas para ela. E não, ela não mudou da noite pro dia, mas ela começou a fazer escolhas diferentes, para além do que as pessoas pensavam sobre ela. E talvez esse vídeo aqui seja o seu divisor de águas. Talvez hoje seja o dia que você vai dizer: chega, eu não vou mais me abandonar. E eu vou te falar, eu tô muito na torcida para que sim seja o seu dia, porque eu tô muito cansada de ver mulheres incríveis se inferiorizando, se minimizando, se invalidando por conta de gente que nem mais faz sentido para a vida delas. De verdade, que você encontre o seu valor para além da rejeição que você sofreu. E agora me conta uma coisa, esse vídeo aqui, ele fez sentido para você?
Se sim, comenta para o algoritmo saber e já se inscreve no canal, porque todo dia eu tô aqui postando vídeo que vão te desenvolver como mulher e como pessoa. Um beijo no teu coração, até o próximo vídeo.